E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ale Ferreira e hoje nós vamos aprender sobre plano cartesiano, sobre o conceito de pares ordenados e sobre localização de pontos em um plano cartesiano. Então, sem perder tempo, vamos embora começar. Então vamos lá, né pessoal? Vamos aqui começar a nossa aula sobre plano cartesiano. O plano cartesiano, ele nada mais é do que um objeto matemático formado por duas linhas retas ou dois segmentos de reta que se cruzam, formando uma figura parecida com uma cruz, como nós temos aqui. Essa figura ela é formada então por essas duas linhas que se chamam eixos, elas recebem o nome de eixos. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas ou eixo X. Vou colocar aqui, ó, eixo das abscissas. E aqui nessa vertical, né, no eixo vertical, nós temos o eixo das ordenadas. E aqui, né, queridos, por que desses nomes? Abscissas e ordenadas. É que nem você recebeu o nome e não importa se você acha o seu nome bonito ou seu nome feio, é o que tem, né? Então aqui o nome foi esse. Abscissas é o eixo horizontal e o vertical é chamado de eixo das ordenadas. Você pode abreviar colocando simplesmente X no lugar de eixo das abscissas e Y no lugar de eixo das ordenadas. É importante fazer uma observação que elas têm que se cruzar formando um ângulo de 90 graus. Essas duas retas elas são perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus. Outra coisa também é que esses dois eixos eles são eixos numerados, tanto no eixo X das abscissas como no eixo Y das ordenadas, e a partir do zero aqui para a direita nós vamos ter números. Aqui 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, sempre é uma mesma distância do outro. Esses números, de 0 até a direita, de 0 para a direita no eixo das abscissas, eles são números positivos. E aqui continua, né? Não quer dizer que terminou no 5 não, isso aqui vai continuar no 6, 7, 8, né? 9, infinitamente. Tudo isso? Aqui para trás nós vamos ter da mesma forma números também, só que negativos. o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6 e assim por diante, né? Já no eixo das ordenadas, nós vamos ter algo muito parecido, né? Do 0 para cima, nós vamos ter valores Positivos, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? 5, etc, né? E daqui para baixo, né? Do 0 para baixo, nós vamos ter os valores negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? E assim por diante, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e assim por diante. Então, esse aqui é o nosso plano cartesiano. Outra coisa que é importante também nós observarmos aqui é que esse sistema de coordenadas cartesianas, ou esse plano cartesiano, ele divide aqui o plano em 4 partes. Essas 4 partes, se você olhar na parte superior direita aqui, ela é chamada de primeiro quadrante. Nossa, que legal! Vamos lá, o primeiro quadrante. Contando aqui no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio, nós temos aqui o segundo quadrante. Aqui nós temos o terceiro quadrante e aqui nós temos o quarto quadrante. Ok, então aqui nós temos os 4 quadrantes desse plano cartesiano. Chega, já tô cansado. Pessoal, outro conceito importante relacionado aqui à ideia de plano cartesiano é a ideia de par ordenado, né? O que seria um par ordenado? Não sei. O par ordenado, ele é um conjunto, como o próprio nome, né, já é bem sugestivo, né? É um conjunto de 2 números escritos da seguinte forma. Eu vou ter 2 números escritos, como o próprio nome indica, né? É um par, então são 2 números, escritos em uma determinada ordem. E qual que é essa ordem, professor? Também não sei. A ordem é a seguinte: os 2 números em um par ordenado, que nós vamos aprender a localizar aqui no plano cartesiano, eles sempre vêm primeiro o valor das abscissas ou da abscissa e depois o valor da ordenada. Um exemplo:
Vamos pegar aqui como exemplo esses dois números aqui, ó, 3 e menos 2. Aqui nós temos um par ordenado que tem abscissa igual a 3, esse aqui é o valor do x, e a ordenada dele é igual a menos 2. Localizando esse ponto, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de ponto A, localizando aqui no plano cartesiano, nós vamos procurar no eixo das abscissas onde é que está o número 3. Por exemplo, o número 3 está aqui, né? Nesse lugar aqui. E nós vamos procurar onde é que está no eixo das ordenadas o número menos 2. O menos 2 está aqui. Acabamos de localizar ele. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos traçar retas paralelas ao eixo x, que passa pelo valor menos 2, e uma reta paralela ao eixo y, que passa pelo 3. Onde essas duas retas se encontrarem, nós vamos ter aqui o ponto A. E o que é o ponto A? O ponto A é o ponto que tem coordenadas 3 e menos 2. Então, aqui está localizado o ponto A de coordenadas 3 para x e menos 2 para y. Esses valores, o 3 da abscissa e o menos 2 do eixo das ordenadas, eles são chamados de coordenadas. Vamos escrever o nome deles aqui, ó. Eles são as nossas coordenadas. Então, o que são as coordenadas? São os valores de x, que é do eixo das abscissas, e de y, que é do eixo das ordenadas, sempre seguindo essa mesma ordem. Primeiro vem o valor da abscissa e depois vem o valor da ordenada. Vamos supor que então existe um outro ponto que eu vou chamar de ponto B, e esse ponto ele tenha abscissa igual a 5 e ordenada igual a 2. Então olha só, tem que ser nessa ordem. Abscissa 5, o valor do x é 5 e o valor do y é 2. Então, suponha que nós queiramos pegar essas coordenadas, né? Lembramos, né? Vamos lembrar, isso aqui são as nossas coordenadas. E aí nós queremos localizar no plano cartesiano esse ponto B. Então, nós vamos procurar onde é que está o número 5 no eixo x e onde é que está o número 2 no eixo y. Aqui está o ponto 5 no eixo x. Então, eu vou fazer a partir desses 5, eu vou fazer uma linha reta. E eu vou fazer também uma linha reta que saia do número 2 no eixo y. Então, é daqui, né, e daqui. E eu tenho que fazer com que essas duas linhas retas, elas se encontrem. Elas têm que ser essa daqui paralela ao eixo y e essa outra aqui tem que ser paralela ao eixo x. Então, nesse ponto em que as duas se encontraram, nós vamos ter o nosso ponto B. Quais são as coordenadas do nosso ponto B? 5 para x e 2 para y. Lembre-se sempre, né? O primeiro valor do eixo x e o segundo valor do eixo y. Ah, professor, e se eu tivesse assim um ponto que eu vou chamar de C, que tivesse os mesmos números, mas com a ordem diferente? Suponho que fosse aqui 2 e 5, ao invés de ser 5 e 2. Muda alguma coisa? Certamente que sim. Sim, muda sim. O que muda? Vai mudar que esse ponto ele vai estar em outro lugar, embora sejam os mesmos números, mas ele vai estar em outro lugar do plano cartesiano. Veja só, vamos procurar no eixo x o número 2. O número 2 está aqui. E o número 5 do eixo y? O número 5 está lá em cima, né? Então, vamos ligar esses dois pontos usando o mesmo modo que eu já expliquei nos outros pares. Então, vamos passar aqui uma reta paralela ao eixo y
E pelo valor 5 do eixo Y, eu passo uma reta paralela ao eixo X. Pronto. Essas duas retas, esses dois segmentos se encontraram ali nesse ponto. Aham, sei. Esse ponto, 2 e 5, ele é o nosso ponto C. E o ponto C tem coordenadas 2 e 5. Vamos escrever lá, 2 e 5. Repare que o ponto B de coordenadas 5 e 2, então, ficou localizado em posição diferente do outro ponto, que é o ponto C, que tem os mesmos valores, né? As coordenadas têm os mesmos números, mas está em ordem diferente. Por isso que o nome aqui é par ordenado, não é de qualquer forma, não. Ah, não, sério? É necessário que nós consideremos aqui a ordem. O erro mais comum nessa matéria, quando a gente está ensinando, é o aluno não perceber essa questão da ordem e achar que pode fazer de qualquer maneira. Vou pegar aqui um par do terceiro quadrante só para a gente analisar. Terceiro quadrante, o valor de x e de y, todos dois são negativos. Então vamos lá, olha só. Vamos pegar aqui um menos 6 e o menos 6, não tem ali o menos 6, né? Mas eu faço, não tem problema não. Vamos pegar o menos 6 e o menos 3. Menos 6 e menos 3. Então a gente tem que prolongar um pouquinho esse nosso eixo X. Vamos aqui aumentar um pouquinho. Aqui seria então o menos 5 e aqui o menos 6. Então agora nós vamos procurar o lugar onde está o menos 6 no eixo X, que é aqui, né? E o lugar onde está o menos 3 no eixo Y, que é nesse lugar aqui. Então agora eu vou passar através do ponto X uma reta paralela ao eixo Y, ou você pode fazer um pontilhadinho também assim, ó. Problema. E pelo número menos 3, que está no eixo Y, o eixo das ordenadas, eu vou fazer aqui então uma reta paralela ao eixo. Vou fazer assim, né? Mais fácil, né? Pronto. Então aqui eu tenho o ponto de encontro entre esses dois segmentos que nós traçamos, e esse aqui então vai ser o nosso ponto D. Lembrando que o ponto D, ele tem coordenadas 6 negativo para a abscissa e 3 negativo para a ordenada. Então aqui esse é o nosso plano cartesiano. Um último detalhe que eu quero ver com vocês aqui antes de fechar essa primeira parte é o sinal, né, ou os sinais de cada quadrante. Aqui no primeiro quadrante, o valor de x, você pode observar que só tem números positivos, e o valor de y também são números positivos. Então nós dizemos que o primeiro quadrante ele é formado por uma abscissa positiva e uma ordenada positiva também. Então são os sinais do primeiro quadrante. Já no segundo quadrante, nós temos o valor de x, ou os valores de x, que são as abscissas, eles são negativos, e a ordenada, ou as ordenadas, são positivas. Então esses aqui são os sinais dos números que vão aparecer no segundo quadrante. Negativo para o x, positivo para o y. No terceiro quadrante, todos os pares ordenados vão ser que nem o par ordenado D aqui, ó, vai ter negativo nos dois. Ou seja, o primeiro valor vai ser negativo e o segundo valor também vai ser negativo. E no quarto quadrante, vai ser que nem nesse caso aqui do ponto A. O 3 é positivo e o 2 é negativo. Então, no quarto quadrante, é mais para a abscissa, ou o valor de x, e menos para os valores das ordenadas, ou seja, os valores do y. Então, pessoal, vamos continuar aqui então, né, com a segunda parte do nosso vídeo sobre plano cartesiano. E agora nós vamos aprender a como marcar pares ordenados no plano cartesiano. Eu já ensinei isso um pouquinho, né, no vídeo passado, e agora a gente vai ver vários exemplos na prática.
Então, vamos começar aqui com esse primeiro par ordenado, que é de coordenadas aqui 2 e 3. Lembrando que no par ordenado o primeiro valor sempre é valor de x e o segundo sempre é valor de y. O primeiro é a abscissa e o segundo é a ordenada. Então, nós vamos procurar lá no eixo x o número 2, que está aqui, e no eixo y nós vamos procurar o 3. Então, são esses dois valores aqui. E aí nós vamos ligar esses dois valores. Aqui nem precisa, né? Eu vou fazer isso aqui, mas nem não é necessário, porque nós já temos aqui a malha quadriculada. Então, esses dois números, eles vão formar um ponto aqui nesse lugar. Então, aqui nós temos o nosso ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? O ponto A tem coordenadas 2 para x e 3 para y, valores positivos. Vamos agora para o nosso segundo ponto, que é o ponto B, de coordenadas 3 e 2. São os mesmos números, só que a ordem está trocada. Então, 3 e 2 vai ser aqui o 3 e o 2. Então, nós vamos marcar o ponto nesse lugar aqui. Então, aqui está o nosso ponto B. Eu não vou fazer aqui porque nós já temos a malha quadriculada. Não é necessário, então, fazer essas nossas linhas vermelhas como eu fiz aqui no primeiro exemplo. Nós vamos localizar agora o ponto C de coordenadas 4 para x, 4 para o eixo x está aqui, não confunde, não é esse 4 aqui em cima. Esse aqui é 4 do eixo das ordenadas, que é o eixo y. E eu quero, como aqui o 4 vem primeiro, esse 4 aqui é do eixo das abscissas, é esse 4 aqui de baixo. E o menos 2 do eixo das ordenadas. Então, esse menos 2 aqui de baixo. Então, vamos aqui ligar os dois. Vai ser exatamente aqui nesse ponto que nós temos aqui, então, o ponto C. Então, aqui está o nosso ponto C localizado, então, no plano cartesiano. Olha só, nós vamos ter aqui também o ponto D de coordenadas 5 para x e menos 3 para y. Então, o valor de x é aqui, aconteceu um pequeno acidente. Aqui, o menos 3, então, nós vamos marcar nesse lugar aqui, ó. 5 de x, menos 3 de y. Vou fazer aqui o pontilhado para ajudar na visualização. Vamos fazer o pontilhadinho aqui, né? Fica melhor, né? Visualiza melhor. Agora vamos passar para o ponto E. Esqueci aqui de fazer o ponto D. Marcar ele aqui. Vamos fazer agora o ponto E. O ponto E tem coordenadas menos 3 para x. Então, menos 3 para x ele está aqui. E 4 para y. Então, vai ser lá em cima, ó. Então, vamos pegar aqui o menos 3 e vamos pontilhar ele. Vamos pontilhar a partir dele aqui de forma paralela ao eixo y. E vamos fazer aqui um pontilhado a partir do 4, né, até que esses dois pontilhados aqui se encontrem. Então, aqui estará localizado o ponto E. De coordenadas, então, menos 3 e 4 positivo. Agora vamos marcar o ponto F. O ponto F de coordenadas menos 2 para x, que é esse menos 2 aqui, não confunda com esse outro menos 2, que é do eixo y. E como que a gente sabe qual que é do eixo x e qual que é do eixo y? Muito simples. O primeiro valor sempre é do eixo x e o segundo valor sempre é do eixo y. Então, menos 2 é esse aqui, o primeiro, do eixo x, menos 4 do eixo y. Então, nós vamos descer o nosso pontilhado até atingir aqui o menos 4. Então, aqui está o nosso ponto F. Vamos marcar aqui o ponto F.
Agora, nós vamos passar para o próximo ponto, que é o ponto G. O ponto G tem coordenadas 2 e 0. 2 e 0. Então, vamos lá. 2... tem uma novidade aqui, né? Nós não marcamos nenhum ponto ainda que tem 0 no par ordenado aqui. Então, esse 0, ele é do eixo Y. Ele é o segundo valor. E o 2 é o valor do eixo X. Então, como que nós vamos fazer quando um dos valores é 0? Muito simples. Você vai no número que você tem, que é o 2. Você vai no número que não é o 0. E marca o ponto G exatamente em cima desse número que não é o 0. No caso aqui é o 2 no eixo X. Então é aqui que você vai marcar. Ó. Você vai marcar exatamente em cima do número 2. Então esse aqui é o nosso ponto G. Olha o próximo aí, ó, ponto H, que é 0 e 5. Novamente apareceu o 0 aqui nesse outro par ordenado. Então, qual que é o número que não é o 0? É o 5. Como ele é o segundo valor, ele é do eixo Y. Então, você vai marcar esse ponto H exatamente em cima desse 5, lá no eixo Y, que está aqui em cima. Então, nós vamos marcar em cima dele esse ponto H. Então, recapitulando, se tiver 0 no par ordenado, se tiver 0 em algum dos números do par ordenado, você marca o ponto em cima do outro número que não é o 0. Vamos mais um aqui para a gente praticar. O ponto I, ele é formado por 4 do eixo X e 0 do eixo Y. Então, você vai marcar em cima do 4. Você vai marcar em cima do número que não é o 0. Então, vamos procurar lá o 4. Está aqui, ó, do eixo X. E vamos marcar em cima dele mesmo. Então, esse aqui é o nosso ponto I. Agora vamos ver aqui o ponto J. O ponto J é 3 negativo para X e 0 para Y. Então, nós vamos marcar em cima do 3 negativo, nós vamos marcar esse ponto J. Então, quando tem o 0, você marca em cima do número que não é o 0. Então, você vai vir aqui no menos 3. Como ele é o primeiro valor, ele é do eixo X. Nós vamos marcar aqui em cima do menos 3. Esse aqui é o nosso ponto J. Vamos agora no ponto K. O ponto K com letra maiúscula também, todos aqui são pontos, nós representamos em matemática pontos com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então ele é formado pelo x igual a 0 e o y igual a menos 1. Então vou lá no menos 1 do eixo y e vou marcar em cima dele. Em cima do menos 1. Aqui nós temos, então, o nosso ponto K. E, por último, nós temos aqui um ponto do quarto quadrante. Nós temos 2 valores negativos, assim como o ponto F. Então, nós vamos lá no eixo X, lembrando, né, o primeiro valor é sempre do eixo X e o segundo valor é sempre do eixo Y. Nós vamos marcar em cima do ponto X o menos... em cima do menos 5 do eixo X e do menos 2 do eixo Y. Na verdade, não é em cima, né? Aqui nós vamos fazer aqueles pontilhados que saem do menos 2 e do menos 5. E onde esses pontilhados se encontrarem, eles vão formar aqui, então, o ponto L. Então, tá aqui o nosso ponto L, que também é um ponto do terceiro quadrante. Ponto de coordenadas menos 5 para x e menos 2 para y. Aqui nós agora fazemos uma pequena revisão, né? Aqui é o nosso primeiro quadrante. Quadrante, essa palavra é porque são 4 partes que o plano cartesiano divide aqui, né? Primeira, segunda, terceira e quarta. Então, aqui é o segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante. E, por último, aqui é o nosso quarto quadrante. Lembrando, né, que aqui é o eixo das
abscissas e aqui é o eixo das ordenadas. E então, pegando por exemplo aqui o ponto A de coordenadas 2 e 3, você tem aqui uma abscissa e uma ordenada. E essa abscissa e ordenada juntas, elas formam as coordenadas desse ponto. Então, os valores de x e de y juntos, eles vão formar o que nós chamamos de coordenadas, então, desses pontos aí. Tem aqui vários pontos sobre esse plano cartesiano e eu quero agora que nós façamos o processo contrário. Nós vamos colocar as coordenadas de cada um desses pontos escritas aqui ao lado deles. Então, nós vamos começar aqui, eu já coloquei aqui o ponto A, já está escrita as coordenadas dele. Então, vamos aqui para o próximo ponto, que é o ponto B. Quais são as coordenadas desse ponto B? Olha só os valores aqui, ó. Nós temos, no ponto B, ele está associado a um valor de x igual a 3 e a um valor de y igual a 1, ou seja, a abscissa dele é 3 e a ordenada dele é 1. Então, nós temos que colocar assim, ó, 3 e 1. Ah, professor, e se eu colocar 1 e 3? Vai ficar errado, né? Se você mudar o lugar, se você colocasse 1 e 3, seria aqui nesse ponto aqui, ó, né, onde eu pus a ponta da caneta. Agora vamos aqui para o ponto C. O ponto C, ele também vai ter uma abscissa igual a 3 e ele vai ter uma ordenada, o valor de y do ponto C é exatamente igual a 4. Então, o ponto C, ele vai ter abscissa 3 e ordenada 4. Os valores, então, de x e de y. X igual a 3, y é igual a 4. Agora, nós vamos passar para o ponto D. No ponto D, o valor de x, ele é igual a 4. Observe. E o valor de y é igual a 3. O valor do eixo y é igual a 3, esse y aqui de cima. Então, nós vamos ter aqui no ponto D, 4 para o valor de x e 3 para o valor de y. Ponto E, nós temos aqui no ponto E, o valor de x vai ser o 6, é o 6, e o valor de y é 2. Então, aqui é 6 e 2. Todos aqui são pontos do primeiro quadrante, a não ser aqui o G e o F. O G e o F, nós não dizemos que eles estão sobre algum quadrante, porque o ponto G e o ponto F, eles estão exatamente em cima do eixo X. Então, nesse caso, nós vamos ter o seguinte: o ponto F, ele tem abscissa igual a 5, mas como ele está sobre o eixo X, a ordenada dele é 0. Todos os pontos que estão sobre os eixos, eles têm alguma coordenada 0. Então, aqui nós temos a abscissa é 1 e o valor do y em cima do eixo X vai ser igual a 0. Vamos olhar agora aqui no próximo quadrante. Vamos aqui no quarto quadrante, não tem problema ser fora da ordem não. Então aqui nós vamos ver o ponto H. O ponto H, ele tem coordenadas da seguinte maneira: o valor de x é 2 e o valor de y é menos 1. O ponto I, olha só o ponto I. O ponto I tem o valor de abscissa 4 e de ordenada menos 2. Então, a abscissa do ponto I é 4 positivo e a ordenada é 2 negativo. Ponto J tem abscissa igual a 2, valor de x é 2 e o valor de y é menos 3. Então, vamos colocar aqui, o J é 2 e menos 3. O ponto L, ele tem abscissa igual a 1
e tem ordenada igual a menos 4. Então, o ponto L é 1 e menos 4. O ponto K, ele tem abscissa igual a 5 e a ordenada do ponto K também é menos 4. Então, aqui, ó, os valores aqui são 5 e menos 4. Já aqui agora no terceiro quadrante, vamos aqui no ponto O. O ponto O, o valor de x dele é menos 3 e o valor de y dele é menos 1. Então, as coordenadas são menos 3 e menos 1. O ponto P, ele tem coordenadas, o valor de x dele é menos 4 e o valor de y dele é menos 3. Então, o ponto T de tatu é menos 4 e menos 3. O ponto Q, ele tem abscissa menos 5 e a ordenada dele é menos 1. Então, o ponto Q é menos 5 e menos 1. Vamos agora para o ponto R. O ponto R, ele tem abscissa menos 6 e ele tem ordenada, o valor do y é menos 2. Então, é menos 6 e menos 2. Repare que aqui nesse quadrante, que é o terceiro, todos os valores são negativos, tanto o valor da abscissa como o valor da ordenada. Agora aqui nós temos esses 3 pontos que estão em cima da linha x. Se eles estão em cima da linha x, o valor de y deles vai ser 0. Então aqui, ó, no ponto S, o x vale menos 6 e o y, se está sobre o eixo x, o y vale 0. Aqui no ponto T, o x vale menos 4, a abscissa vale menos 4. E o y também é 0. Ponto N, o x vale menos 1 e o valor do y vai ser também igual a 0. Vamos agora para o segundo quadrante aqui que eu deixei por último. Então, nós temos aqui o seguinte. Nós temos aqui o ponto V, que ele tem x igual a menos 4 e y igual a mais 1. Então, aqui é menos 4 para a abscissa e mais 1 para a ordenada. Já o ponto U ele tem coordenada para x, a abscissa é menos 6 e para y ele tem ordenada 2. Então, ele fica menos 6 e 2. Agora, o ponto W tem abscissa igual a menos 3, abscissa menos 3 e ordenada 2. O ponto X aqui, ele tem abscissa, que é o primeiro valor do par, menos 2 e ordenada 3. Então, as coordenadas são menos 2 e 3. Agora, tem esse ponto Y aqui que eu ainda não marquei, né? No ponto Y, ele está em cima do eixo Y. Esse ponto está em cima do eixo Y. Então, o valor de x aqui sempre vai ser 0. E o valor do y vai ser 3. Está em cima do 3. Mesma coisa vai acontecer com esse ponto M aqui. Nesse ponto M, o valor do x, como está em cima da linha y, o valor do x vai ser 0. E esse valor aqui é o valor do y, menos 2. Então, se estiver em cima do eixo y, nós temos que o valor vai ser 0 na abscissa. Nós poderíamos colocar um outro ponto aqui, ó, já que não tem, vou colocar aqui o ponto Z. Esse ponto Z, ele teria as coordenadas da seguinte forma: o valor do x, 0, o valor do y, 1. E aqui nós finalizamos então a nossa aula, a terceira parte da nossa aula sobre plano cartesiano. Espero que vocês tenham entendido. Grande abraço para vocês, deixa o like aí, inscreve no canal e até a próxima, se Deus quiser.